Green Book. Esse filme faz rir da nossa hipocrisia. Esse é um filme muito gostoso de assistir, que conta sobre o racismo escancarado que existia há pouco tempo atrás nos Estados Unidos e que ainda hoje ele existe dentro da nossa realidade, porém em modo muito mais inconsciente. Por isso que essa crítica a esse filme é muito válida. Então vem aqui comigo. Que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. Olá a todos, eu sou Lívia Zaruti do canal Etnia Brasileira e hoje eu vou falar de um filme que eu assisti e é um dos filmes que para mim está na lista dos meus preferidos. Isso é claro, depois de Nasce uma Estrela, que tem como protagonista a Lady Gaga. Eu fui logo nos primeiros dias de estreia desse filme e foi muito interessante que eu me senti muito próxima desse pianista, da realidade dele, porque ele é um negro que vive dentro do mundo dos brancos. Ele é sempre o único. Ele é aquele negro que eu costumo me definir como a negra colonizada. O que seria a negra colonizada? A negra colonizada é aquela que mais snob, aquela negra que gosta de... Desculpe falar, mas eu sou uma negra que não gosta de... eu não sou tão fã de funk ou pagode. Eu não uso shortinho no meio da rua. Não sou tipo uma Jojo Todinho. Por mais que eu siga Jojo Todinho, por mais que eu goste até, não da música, mas da Jojo Todinho como pessoa. É uma mulher muito batalhadora, que ela vai lá, faz o dela, ela quer ajudar pessoas, ela que limpa a casa dela. Então, não desmerecendo a Jojo Todinho, mas ela é um perfil de negra, aquele mais popular. E esse pianista, ele foi realmente aquilo que um negro um pouco incomum. E a coisa curiosa é que por ele ser um negro incomum, ele acaba tendo que viver essa dualidade dos dois mundos e pior, sofrer em ambos os lados. A coisa curiosa desse filme é que você, como pessoa branca, pode ir lá assistir e considerar apenas como uma distração, ligar sua cabeça no modo automático e ficar observando aquele caso ali e falando, nossa, como nos Estados Unidos o racismo era latente, né? Nossa, que absurdo, cara, ele não poder ir ao banheiro porque é negro. Porém, se você for assistir com um pouquinho mais de atenção, você vai acabar se vendo nesse filme. Você vai ver o quanta hipocrisia a sociedade carrega, principalmente, não querendo generalizar, não querendo que você vista a carapuça, mas aquela família tradicional branca. Gostaria também de deixar um detalhe sobre o filme aqui. Eu achei um pouco caricata no início o motorista, né? Aquele branco italiano. Eles fizeram um italiano muito caricato, talvez seja aquele americano, mas os italianos não são assim, tá? Muita gente acredita que italiano é aquele que usa regata, aquele jeitinho lá. Não, talvez a Nápoles, mas assim, é um estereótipo do italiano aquilo ali que ele passou. Mas no decorrer do filme, eu acho que toma forma, a gente também aprende a aceitar, a gente acaba conhecendo um pouco mais esse personagem. Então o ator que interpreta, ele no decorrer do filme fica muito mais homogêneo esse personagem. Então eu achei muito interessante mesmo. Assim, fica muito mais homogêneo esse personagem, a gente consegue ver um lado muito tênero, né? Tô falando em italiano, mas um lado muito tênero desse personagem. Mas nada disso abafa o fato de que ele é racista. Porém, o que mudou dentro desse contexto é que ele antes,
ele tinha nojo de pessoas negras, mas ele tinha preconceito, não só ele, a família inteira. Tanto que uma cena do filme, a esposa dele chama dois homens para consertar lá o encanamento, e são 2 homens negros. Então, os outros homens italianos foram lá na casa para que a mulher não ficasse sozinha com 2 negros, porque eles tinham medo que ela fosse estuprada. Além disso, eles pediram água. E a coisa curiosa é que quando ele chegou em casa, os negros estavam bebendo água no copo de casa. E uma vez eles indo embora, ele escondido jogou o copo fora. Lembrando que essa é uma história real, é uma história verídica. Ela conta a história desse pianista, o nome dele é Don Shirley, e que ele realmente foi um homem negro que foi o primeiro em muitas coisas. E ele estudou. Ele foi aceito em uma escola de música clássica e ele era um negro que tocava música clássica de piano. E ele sofreu esse estereótipo, porque ninguém considera piano, música clássica, algo de negro. Então é fato que muita gente acha que a música erudita, o piano, não é algo para pessoas pretas. Então, é fato que ele também teve que viver essa realidade. Outro estereótipo da pessoa negra é que todo mundo acha que, naquela época, né, negro adora comer frango frito. E ele nunca tinha comido frango frito. Outro estereótipo que acha que todo negro é beberrão. Então, ele, infelizmente, por mais que ele pudesse até apreciar um bom frango frito, ou ele também beber, é fato que ele tentava se afastar ao máximo desses estereótipos dos pretos. Uma cena que me pareceu muito familiar, que acontece muitas vezes, já aconteceu muitas vezes comigo, foi quando ele começou a fazer a viagem e o carro quebrou. E esse motorista branco foi consertar o carro e ele ficou dentro esperando. Enquanto ele esperava, num campo, estavam todos os negros trabalhando. E os negros se assustaram, porque viu um preto no banco de trás e um branco servindo ele, abrindo a porta do carro. Isso tem um valor muito simbólico. Para você pode parecer, não sei, você que é branco pode se sentir incomodado de alguma forma, mas tem um duplo sentido essa postura. Eu digo isso porque nos meus primeiros anos aqui na Itália, eu quis ter uma empregada doméstica para me ajudar. E a esposa do meu cunhado, que é branca, loura, ela tinha uma moça que é latino-americana que passava roupa para ela. Só que tem um problema, essa moça não sabia que eu era negra. Ela sabia que o irmão tinha casado com uma mulher, mas não sabia. Pensava que ela era loura como a própria patroa dela. E ela veio aqui, na minha casa, para fazer o serviço. E estava eu e o meu companheiro no lado, que é branco. Quando a porta chegou na minha direção, ele foi abrindo a porta, ela estava sorrindo. Quando a porta chegou na minha cara, ela se assustou. Ela, como assim? Como assim? Eu vou trabalhar para uma negra? Então existe também esse estereótipo de que acha que toda negra não precisa de uma empregada, que é ela que tem que limpar. Até no Brasil também eu tentei ter uma empregada doméstica e ela fazia ironias, né, dizendo, não vou nem te chamar de patroa, nem de madame, né? E ela fazia o trabalho mal feito e ela ficava bastante chateada quando ela tinha que limpar o banheiro, quando ela tinha que fazer alguma coisa, porque parecia que, por que eu não fiz? Então existe ainda no Brasil, no mundo inteiro, essa visão de que eu sou negra, eu tenho que ser muito boa na faxina. Eu não preciso de empregada. E outra coisa, uma pessoa branca não aceita. É humilhante você ser empregado de uma preta, porque preta madame não existe, tá?
Então, isso é uma outra realidade que é bem chocante mesmo. Então, essa questão de que era ele que era o motorista e não o negro é um fato que não é comum. E as pessoas brancas ficam dizendo: ah, não, eu não vejo cores, todo mundo é igual. Todo mundo é tão igual que o mundo é só de pessoas brancas. Vou dar um exemplo nesse canal aqui. O canal se chama Etnia Brasileira. Estou fazendo esse vídeo aqui, aí eu vou falar sobre pardos e negros. Ai, que saco, muda o disco, você só fala de pessoas negras, então você tem que mudar o nome do canal. E quem disse que preto não é gente? E quem disse que para ser etnia brasileira eu tenho que só falar de pessoas brancas? E qual é o problema de eu falar mais de pessoas pretas do que de branca no meu canal? Porque 99,9% do YouTube só tem pessoas brancas e ninguém acha estranho. Porque quando eu quero falar mais de pessoas negras do que de branco, as pessoas acham que isso exclui, que não é para todo mundo. Mas a TV só tem pessoas brancas, a novela, a maioria é pessoas brancas, tudo é só pessoas brancas. E ninguém acha que é estranho isso. Ninguém acha estranho. E a coisa curiosa é que o título, o nome do filme se refere a esse livrinho, onde é uma guia para motoristas negros, onde eles devem andarem, porque esse filme retrata um período da história americana que é da segregação racial. E os negros, por proteção e até mesmo, essa separação, eles tinham que seguir um determinado caminho. Eles não poderiam entrar em qualquer estrada ou ir em qualquer hotel. Então, tinham hotéis separados para os negros, estrada. Então, tem algumas situações bem chatas que eles acabam passando por justamente por alguns momentos ele acabar errando a rua, ou até mesmo o pianista ele decidir sair passeando pela cidade, né? Então, assim, é muito complicado, né? É surreal você saber que, cara, você nascer da minha cor era uma coisa, ainda hoje mas, cara, tão foda, né? Você poderia ser assassinado, espancado, só porque você é negro. Esse filme, que é uma história real de 57 anos atrás, fala também sobre amizade. É um filme também sobre amizade, que pode existir entre pessoas com uma realidade tão diferentes. Então, mesmo que você possa se sentir mal pelo tema do vídeo, é fato que você consegue ter um pinguinho de esperança quando você vê que as coisas talvez podem mudar, quando você passa a viver um pouquinho na pele da outra pessoa. E isso me emociona um pouco, porque saiu assim. Fazer o quê? Não é fácil você ser um negro que vive no mundo dos brancos. Não é fácil você ser um negro que não tem nada a ver com aquele padrão de negro. E quem dera se todas as pessoas diferentes pudessem conviver um dia na pele de outra pessoa. Porque esse pianista, que poderia tranquilamente se tocar para o povo dele, ele decidiu fazer o contrário. Ele decidiu ir no lugar mais racista que tem, ser esculachado, ser humilhado. Por qual razão? Então, esse filme também deixa a mensagem que esse homem negro, ele também colocou dentro da sua solidão, porque você viver um estilo de vida assim, você ser uma pessoa assim, acaba acarretando esse tipo de coisa. Então é uma luta solitária, onde ele quis fazer diferença.
Ele quis trazer diferença na visão das pessoas. Ele quis mostrar, por mais que existe essa hipocrisia de pessoas ricas que aceitam ver um negro tocando na sala, mas não aceita ele indo no seu banheiro, que pudesse ver que existe pessoas negras geniais, que não é só dentro desse conceito que pessoas negras existem. E é um filme muito bonito, porque você consegue ver os dois lados da moeda. E quem sabe, se a pessoa tiver um pouquinho de sensibilidade, entender que por mais que uma pessoa preta tenha a maior boa vontade do mundo, por mais que uma pessoa preta ela seja colonizada, é muito cansativo você viver dentro de um mundo de pessoas brancas e sendo o único negro. Quando as luzes do cinema se acenderam, eu era a única mulher negra naquele lugar. E vivendo uma história de vida onde eu nem percebia o quanto sutil é essa discriminação, o quanto é difícil você ser um negro que não se enquadra dentro dos estereótipos de que você tem que comer só polo frito, que você tem que comer só frango frito, ou ser beberrão. E esse filme fala também muito sobre a solidão de um homem negro que vive dentro de um contexto de realidade que é muito longe dos estereótipos dos negros. Ele não conhece as grandes cantoras negras, mas por que ele tem que conhecer? Por que ele é obrigado a ter que conhecer? Então isso conta também um outro estereótipo que faz com que, por eu ser negra, eu sou obrigada a ter que conhecer determinada música, a ter que fazer determinada música, a gostar de determinada comida, a me vestir de determinado jeito. Esse filme que fala sobre muitas coisas, principalmente sobre amizade, mas o resumo total é a hipocrisia. A hipocrisia que existe dentro da sala da nossa casa. A hipocrisia que existe dentro da nossa vida cotidiana. A hipocrisia que existe quando você não faz o teste do pescoço e você não entende que você só tem pessoas brancas em volta de você, mesmo numa realidade brasileira. É a hipocrisia de eu ter que produzir um vídeo falando de política e pessoas ficarem dizendo que, por eu ser negra, eu não sou capaz de falar de política. Porque eu só presto para falar de negros e não de política. É essas questões que precisam ser trabalhadas, porque por mais que você ache que você não vê cores, por mais que você ache que a militância de esquerda é mimizenta, é fato que nada pode justificar o racismo incubado que tem dentro de você. E que sim, existe uma estrutura muito preconceituosa, que vai muito além de você como indivíduo. É a sociedade como é feita. É toda vez que você diz que Pantera Negra foi feito por um branco, então por que nós negros nos sentimos representados? É porque você está acostumado a ver um mundo onde só você é a maioria. É eu ter que ficar assistindo canais como a JB ou debates políticos onde vocês querem falar de pautas de negros sem nenhuma pessoa negra. É ser esculachada porque eu fui falar sobre Daniela Mercury. Que a Daniela Mercury, sem Daniela Mercury os negros não iriam para lugar nenhum. E vocês acharem isso normal. Então tem muitas coisas que esse filme, mesmo que aconteceu há 57 anos atrás, reflete claramente a realidade de hoje no Brasil. Então paro por aqui, porque já foi um desgaste muito grande, mas eu gostaria de compartilhar esse filme. Sugiro que você vai assistir, que esse filme sem dúvidas vai levar algum Oscar esse ano. Então é isso.
Eu sou Lívia Zarutti. Somos únicos, somos todos. Etnia Brasil. Tchau.